uma live rapidinho, de 20 minutos, só para a gente ter uma ideia do que esse terço superior representa. Porque a maioria das pessoas, elas começam o tratamento de rejuvenescimento com toxina botulínica. Então, o Botox é o campeão, né, da procura dos procedimentos aqui, em qualquer clínica. Só que as pessoas precisam saber um pouco mais do que esse terço superior significa. Então, por isso que aqui a gente traz essa mescla, né, os nossos tratamentos com uma consultoria de visagismo. Então, a Denise vai chegar aqui, agora estou chamando ela, vamos ver se ela vai, vamos ver se ela está a postos aqui. Denise, estou chamando. Denise. Vamos ver. Ei! Olá! Olá! Quanto tempo, garota! Quanto tempo? E aí, doutora Fernanda, quanto tempo? Tudo bom, meu amor? Hoje a gente está aqui, chamei a Denise, para a gente continuar aquela nossa conversa da nossa análise de visagismo, Sim. que avalia a personalidade da pessoa antes de começar os procedimentos estéticos. Então, como as pessoas, o campeão da procura do rejuvenescimento é o Botox, e as pessoas geralmente querem aqui, né? Botox, Botox. Então, eu conversei com a Denise para a gente começar a explicar esse projeto justamente pelo terço superior. Isso. E aí eu vou deixar ela falar agora como que a face ela é dividida e como que funciona a morfopsicologia e a fisiognomonia, que é a base do visagismo. Então tá aí com você. Isso tudo que ela falou, gente, embasa o visagismo, né? Porque o visagismo ele não vem do nada, né? Ele vem de estudos. Então, assim, vamos aqui falar do texto superior, né? O principal hoje é o texto superior, que é o texto da razão. Aí vem o texto da emoção. E inferior, o texto das vontades, do agir, da prática, do instinto. De como você age. Como você age na vida. Mas, através do texto superior, doutora Fernanda, dá para ver o temperamento de todo mundo e dá para perceber o que a pessoa é. E muito mais, você acredita? Só avaliando o formato. Só avaliando os formatos, dá para perceber se a pessoa é muito racional, se a pessoa é um pouco racional, se a pessoa é tradicional, se a pessoa é linear. Deixa eu ver o que mais. Se a pessoa é uma pessoa concentrada naquilo que faz, se ela é distraída. Então, sim, muitas coisas. Tem só do texto superior. Porque, gente, a doutora Fernanda vai falar aí. A gente vai falar do Botox e não é só, gente, o Botox. É uma mudança de comportamento. Não é? Sim, sim. Não é só Botox, né? Porque às vezes a pessoa vem aqui, eu só quero um Botox para rejuvenescer. Mas a toxina botulínica, dependendo de como você aplica, acaba, assim, com a expressão da pessoa. E eu sempre converso muito isso com as pacientes que querem, de repente, muita toxina, querem paralisar tudo sem ter nenhuma expressão. Ou as pacientes que querem, já tem uma sobrancelha elevada, hoje todo mundo está fazendo aquela tatuagem, né? Aquela pigmentação, as pessoas já estão chegando aqui toda arqueada e de repente ela quer que arqueie ainda mais aquela sobrancelha, né? Fique bastante... E o que acontece? O que acontece com a sobrancelha lá em cima, gente? Você imagina, a sobrancelha lá em cima. Você sabe que dá para perceber que a pessoa é desconcentrada? A pessoa é desconcentrada naquilo que faz, gente. Quanto mais arqueada, mais desconcentrada. Concentrada ou desconcentrada? Desconcentrada. 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 Quando ela fica concentrada,
Quando ela fica mais alinhada, assim, ó, que nem a minha. Ah, entendi. Olha, tem isso. É verdade. Para mim, as pessoas que chegam com essa sobrancelha assim, né, já tatuadas, né, porque as pessoas estão pegando aquele molde daquela micropigmentação, Sim. copiando, colando e colocando Sim. em todas as faces, em toda a personalidade, aquele mesmo molde de sobrancelha. Eu Sim. acho aquilo um horror. Essa sobrancelha assim me remete a uma pessoa enfesada. Enfesada. É Pessoa isso enfesada, também, pessoa linha nervosa. reta, linha muito reta, transmite isso. Transmite muita força. E se for muito reta, vai também para o lado da frieza. Ah, então Quando ela pessoas que são simpatia, muito retonas. Ah, pessoa muito reta, né? Dependendo, vai para o empoderamento, a pessoa que tem muita força, mas também quando cai um pouquinho, vai para a pessoa mais mansa, pessoa mais eu estava vendo uma aula falando que por isso, as sobrancelhas têm essa queda, né? Todo mundo, a maioria, Mauro, você tem isso. Né? Um pouquinho. Agora, então, essa caidinha aqui é boa também, é? É boa para amansar a pessoa. Dá uma amansada na pessoa, porque ser muito reta é muita força. Olha só que interessante. Então, eu não posso colocar minha sobrancelha aqui, porque eu tenho que ser mais mansa. Que nem, ó, Denise aqui, ó. Denise dá muita força, aí chega, dá uma caidinha para dar uma leveza. Para dar uma leveza. Aí, tá vendo? E tem uma técnica, tipo de Fox Eyes, que o povo pega, enfia e coloca assim, ó. Pega a ponta da sobrancelha e bota a pessoa assim. Então, a pessoa olha aqui, essa minha face. Olha aqui, ó. Eu assim, olha a cara. Você vira uma coisa malvada. E olha aqui, é outra expressão, né? Dá para você ir para Halloween. Hã? Dá para ir para Halloween. Desse jeito, você vai fazer malévola. Malévola total. Mas tem pessoas, por exemplo, é o que eu falo, quando as pessoas vêm para cá, eu pergunto, qual a sua profissão? O que você quer expressar com esse tratamento? Porque isso é muito importante, né? Porque às vezes a pessoa, por exemplo, é um professor, uma professora. Aí como que uma professora não vai ter expressão? Ficar toda paralisada. Não é? Mas tu fica brava com os alunos. Então, você tem que ter expressão. Então, tem jeitos de você fazer a toxina preventiva, mas você, continuar tendo uma determinada expressão, né? Para você demonstrar a sua emoção, porque a sobrancelha está aqui também, ela está na divisão, né, entre a razão e o lado emocional da gente. Razão e emocional, então ela é tipo uma ponte. Eu digo que eu gosto de falar com os pacientes que assim, a sua sobrancelha é a fronteira. É a fronteira entre a razão e a emoção. Se a gente errar a toxina aqui, a gente erra tudo, né? Tudo que você quer expressar. Eu já vi gente colocando toxina que a pessoa levantava que assim. Aí, outras toxinas, as pessoas ficam com esse prócero tão baixo, porque bota tanta toxina aqui no meio desse frontal, que é um músculo elevador, que as pessoas estão ficando com a sobrancelha bem aqui, ó. Estão baixas, de tanto que elas estão excedendo na quantidade de toxina aqui. Eu, por exemplo, eu não gosto de colocar toxina bem aqui no meio, não coloco. Não é aí. Fernanda, não é só um botox. Você está entendendo? Exatamente. Quando você paralisa demais, você começa a mudar o comportamento da pessoa. Porque aquela pessoa se vê todo dia no espelho. Então, não é só um botox, gente. É uma mudança de comportamento. Vocês ficam pensando, se colocar a sobrancelha assim, ó, não vai ter mudança de comportamento, a pessoa, digamos, que é bem mansinha, vai acontecer todo dia e vai ficar assim, aí ela vai ficar com raiva, gente. Aquilo vai entrando no nosso sistema límbico. Esse sistema límbico fica aqui no nosso cérebro, ele compõe tudo, ele sente suas emoções quando você se olha no espelho, você está entendendo? Então, há uma mudança de comportamento quando você coloca um botox de forma. Quando você, assim, é bom a gente explicar aquela aula, né? Porque a imagem,
você capta, né, pelo seu nervo oftalmo, você capta lá do sistema límbico e você tem uma resposta no seu cérebro identificando aquela imagem. Então, quando você vê, igual a carinha do emoji, quando você olha aquela bolinha com a linha para cima, o cérebro já entende que aquilo é felicidade. Quando você olha o emoji e tá aquela linha para baixo, você já entende que é uma linha triste. E tem um emoji muito legal, que é justamente ele com essa sobrancelha aqui. Então, quando você vê o emoji, é o diabinho, ele tá justamente assim, com uma sobrancelha diagonal, assim, né? Com essa linha retona. Isso. Então, olha só, o nosso cérebro já olha para essa pessoa dessa forma, para essa imagem, né? A gente vê e capta imagens e linhas. É o que a gente capta. A gente olha essa linha e fala, brava. Isso. A gente olha outras linhas mais arredondadas e enxerga, nossa, que mansidão, não é? É assim, Denise? É para tudo. A nossa imagem visual é para tudo. Para o brinco, olha que um brinco que está reto, linhas retas. Então, assim, que transmite força que transmite força, linha reta, transmite força, então isso é para tudo. Linha reta, transmite força, isso é para tudo, não só para face. Sim, porque a morfopsicologia é bem isso, a gente está falando só da face, porque a nossa clínica aqui é orofacial, mas existe todo um conceito também de corpo, né? De você ter aqui a parte da emoção, a parte da razão, a parte da emoção, a parte da ação, que são as pernas. É muito interessante, né? Isso aí eu tô adorando estudar isso. É cada coisa que a doutora Fernanda me chamou para trabalhar com ela por essa questão do pessoal entender, saber o temperamento da pessoa. E eu juntamente com a Fernanda, a gente conversar e eu falar do temperamento da pessoa e ela entender o que a pessoa precisa. E conversando com a pessoa, a gente entender o que ela quer expressar. Porque dependendo do que ela quer expressar, a doutora Fernanda sabe de que a pessoa quer expressar, ela faz. A gente vai fazer o planejamento de acordo com a análise do visagismo. Não é? Faz análise de visagismo, a Denise conversa com o paciente e ela me dá o laudo, né? Você chama de QB dossiê, né? Você chama? Dossiê visagista. O dossiê visagista do paciente para a gente poder dar sequência, primeiro fazer um bom diagnóstico, fazer um planejamento e a gente vai fazendo a sequência dos procedimentos, não é? Que até isso, a sequência também é importante, porque às vezes quando você muda todos os terços da face de uma vez só, as pessoas, igual o pessoal que estava fazendo o MD Code, o preenchimento, né? Ácido hialurônico, que muda muito o preenchimento de ácido hialurônico. Tem pessoas que estão fazendo a reversão, porque não estão se enxergando, né? Um caso clássico, assim, que não é que ela ficou feia, é a Débora Seco. Ela fez o preenchimento, chegou em casa, todo mundo começou a falar. Ela não aguentou 3, 4 dias com os preenchimentos de MD Codes, né? Fizeram a técnica de MD Codes e tal, vamos levantar aqui, vamos encher aqui. Ela foi 3 dias depois, pediu para tirar, porque não aguentou. Então, e a personalidade dela é engraçado. Eu estava revendo ela é mais fleumática. Fleumática, eu já ia falar, ela é fleumática. A fleumática, geralmente, ela não aguenta muita coisa, você está entendendo? Ela é uma pessoa que tem essa questão de ser muito duvidosa, tem muita dúvida sobre as coisas. Então, assim, a partir do momento que você trabalha com ela, e preenche tudo do jeito que fizer, só do lado da estética, sem reconhecer o temperamento, a pessoa não vai. Exatamente. Eu não conhecia aquele tal daquele cantor Beluco, sei lá, teve um rapaz. Lucas Luco, Beluco, não tem nada de sertanejo. Esse Lucas Luco, Beluco é ótimo. Aí, ele também, mas se a gente fizesse uma análise antes, a gente vai identificar características fleumáticas nele, que justamente são essas pessoas.
não aguentam mudanças muito... Né? Então, o tratamento de MD-Codes, de crescimento com ácido hialurônico, não é uma boa opção para esse tipo de paciente. Como é importante a identificação, né? E isso tem a questão do rejuvenescimento que você faz facial, né? Que é um tratamento só de colágeno. Porque assim, não tem como você querer preencher a pessoa toda, às vezes tem necessidade, e a pessoa tem identidade. A pessoa vai ficando sem identidade. Porque o estímulo de colágeno, ele devolve o que você perdeu. Quer dizer, a pessoa é muito pelo contrário, a pessoa se enxerga novamente. Isso. Hoje eu fiz o final do primeiro protocolo de uma paciente, né, de uma advogada, e a gente tirou, botou a foto antes e depois eu vou tentar colocar aqui. Bom, vamos tentar adequar aqui. E assim, é uma mudança, é ela, mas melhor. É ela anos atrás, sem aquela perda de colágeno. Né? Sem aqueles vincos muito marcados na testa. E ela veio me procurar para fazer um botox. Então, acima de 45 anos, a pessoa vem aqui atrás de um botox e sai com um protocolo de estimulação de colágeno, né? E é muito assertivo isso, porque você não muda a pessoa. Você não muda a pessoa, você entrega a identidade, dela. Você vai perdendo com a questão do envelhecimento, você entrega a identidade da pessoa. Exatamente. E aí, olha a mudança de comportamento. Essa paciente, por exemplo, chegou, ela era mais assim, com aquele 11, né, marcado, e ela mais assim, fechada, e quando ela foi vendo a coisa acontecer, ela chega hoje aqui com um sorriso, ela sai daqui com um sorriso de orelha a orelha, que eu tirei a foto, mostrei o antes e depois, e ela, nossa, tô animada, quanto que é a outra dose? Quanto que eu vou tomar outra dose? É assim, eu falo, venha tomar sua dose de colágeno. Comportamento mudou. Você está entendendo? A gente pensa que é só uma imagem, mas a partir do momento que a pessoa vai vendo aquela imagem e vai entregando a identidade, você entrega a identidade dela, ela começa a ser o que ela sempre foi. Exatamente, exatamente. O olhar dela mudou, a expressão. Ela, de uma pessoa mais assim fechada, ela veio para mim com uma expressão outra, né? Com uma expressão de animada, com uma expressão até de... a gente tem o colérico e o sanguíneo, uma expressão de sanguíneo, né? Aquela coisa, tá legal, tô adorando. Vamos lá, vamos ter outra dose. Você vê, de uma colérica, né? Totalmente a pessoa vai virando uma sanguínea. Olha só. Legal. Mudando, nossa, isso é muito doido. Mudando o comportamento da pessoa. É muito legal, né? É muito legal. Eu estou achando incrível isso. Mas graças a Deus. Graças. Hoje a gente vai fazer uma live curtinha para a gente poder, né, se organizar, e a gente vai fazer o nosso próximo assunto vai ser essa parte da emoção, que é esse terço aqui, ó. Isso. Isso aqui da emoção. Vai e aqui a gente tem, é onde mais se faz procedimento, né, estético, e a gente vai explicar como o que tem nesse terço para poder te favorecer e o que não deve ser feito para te desfavorecer. Tudo de acordo com a personalidade. Lógico, né? Que a pessoa quer ser com o visagismo, tudo de acordo com o rejuvenescimento facial. E vamos juntar isso tudo para vocês entenderem também, gente, que não é só um botox. Exatamente. Não é só mudança de comportamento. É mudança de comportamento. É mudança da expressão que você gera, a percepção que as pessoas têm de você. Pronto, é isso. Né? Você chega com uma pessoa, por exemplo, teve outro caso essa semana interessante, uma paciente antiga minha, de boca até, né? Foi fazer a prevenção. Aí ela chegou aqui, o terço dela estava aqui, ó, o próximo dela estava exatamente aqui, e aqui assim, desse jeito a toxina dela. Aí eu falei, Adriana, e a Adriana é um doce de pessoa, uma mulher educadíssima, sabe, aquela coisa fleumática, gracinha, sabe?
Eu falei, o que você tá brava? Ela, não, doutora, eu não tô brava, não. O que que fizeram com você? Eu tive que falar. Aí ela estava fazendo um tratamento, Denise, Ah, de dor orofacial, mas ela estava fazendo com neuro. ah, Doutor, eu estava com muita enxaqueca, eu fui no neuro, e ele é uma gracinha, e ele falou assim, Adriana, eu sei fazer, mas essa parte de estética, eu não sei. Então, porque assim, para quem não sabe, um dos tratamentos da dor orofacial, a Denise fez aqui com a gente, né? Mas assim, é você colocar toxina botulínica em pontos, ah, né, do músculo que são responsáveis pela sua mastigação. Então, tem toxina botulínica no masseter, no temporal, no frontal, no próximo, aqui no nosso no occipital. Então, tem vários pontos. Então, ele fez para ela e ela melhorou. E ela está indo de 3 em 3 meses. Só que ele está colocando muita toxina aqui nela e aqui está deixando muito levantado. Ele está paralisando aqui. Então, esse é um erro clássico das pessoas que fazem toxina e que não têm ideia da parte estética, como ele falou. E ele é um profissional muito querido, assim, porque assim, ele avisou a ela, Adriana, eu estou fazendo aqui para você, mas eu não sei essa parte estética. E eu, quando ela chegou, sentou, eu olhei, eu falei, está acontecendo alguma coisa, então eu já tive essa percepção. Aí eu falei assim, não, vai lá na clínica que eu vou consertar isso aí para você. Você não pode ficar com essa cara, não. Aí eu coloquei um pontinho para baixar a sobrancelha dela. Tava aqui assim, para baixar um pouquinho a sobrancelha. E falei para ele não, desenhei, filmei, para ele não fazer o ponto do prócero. Porque esse prócero dele, ele é responsável pela elevação. Se a gente paralisa esse meio, a gente fica totalmente sem expressão. É por isso que as pessoas estão ficando assim, ó, e com isso aqui embaixo, ó, não sei se você já percebeu. Aí fica aquela pessoa estranha, sabe? Tem muita gente assim. Deixa eu ver se eu consigo colocar um, um efeito que eu tenho aqui. Peraí, só um pouquinho, que é do músculo. então, o negócio é o seguinte. Eu geralmente, eu falei pra você, né? Geralmente a gente não fica reparando muito, não, mas sem querer a gente repara, né? E dá pra ver, falando do texto superior, que a gente tem muita gente realmente muito racional, né? Nossa, adorei. Olha que legal para explicar. Olha aqui. Adorei, garota. Só para as pessoas saberem, né? Isso é importante. A gente vai dar uma aulinha aí, porque para. Ai, meu Deus, vai que algum médico está vendo, né? E não faz esse erro. Aqui, ó. O músculo é isso. Eu estou levantando. Por quê? Porque eu não paralisei essa região. Sim. Essa face muscular é importante. E o prócero é justamente aqui. Então, se eu coloco toxina aqui, eu não vou fazer essa elevação, ó. Entendeu? A sobrancelha da pessoa não fica com expressão. A gente tem que colocar aqui, no corrugador, para a gente não poder ficar, né, fazer aquele 11. E aqui tem músculo. Se eu paralisar esse músculo todo aqui e não paraliso aqui, minha sobrancelha vai para cá. Então, eu posso ficar sem colocar toxina aqui, porque minha sobrancelha é reta. Mas você pega uma pessoa que já tem uma sobrancelha arqueada, assim, por exemplo. Aí eu paraliso todo o músculo aqui e deixo esse músculo funcionando, aqui a sobrancelha onde vai. Tá dando para ver, Bê? Tá muita luz no meu rosto? Ó, tá dando para ver. Tá vendo? Aí a pessoa fica assim, ó, né? Ah, eu gostei de ser feito, Dê. Eu vou explicar depois, se a gente fizer o terço médio. Vou fazer, gostei. Legal, né? Carnaval também? Vai. A gente podia botar, né? Uma de carnaval também. Ótimo. Então, Dê, fala aí então da nossa próxima. Estou mudando aqui. A nossa próxima, vamos falar do nosso texto médio. Das emoções. E o que ele vai ter? E esse texto das emoções remete a gente o que exatamente? Tem muitas pessoas que têm muitas emoções e outras têm poucas emoções, né? Dá para perceber que tem muitas pessoas
Essa segunda tem muita coisa, né? Para falar, porque tem o olho, se o olho é largo, se o olho é junto, se o olho é... Se a pessoa ela é intra, se ela é, você está entendendo? Se ela é para dentro, se ela é para fora. Entendi. Então vamos lá. Se ela é lá. fechada, se ela é aberta com a vida. Tá. Então vamos lá. A gente vai fazer isso da próxima, então. Se Deus quiser. Até mais. Se Deus quiser. Até mais, a gente vai falar aqui do meio. Beijão. Até mais. Beijão.